O vídeo começa com Nate abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira se passando por um morador de rua. Ele aborda a garota pedindo um trocado. A mulher para e começa a ajudar ele. Nate então agradece a gentileza dela e pergunta por que dela ajudar pessoas como ele. Ela diz que conquistou muitas coisas e que gosta de ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte. Nate novamente agradece e começa a contar um pouco de sua história. Ele fala que tinha uma empresa muito bem sucedida com vários funcionários e tudo ia muito bem. Mas após alguns anos, os seus funcionários foram saindo e o deixando e ele acabou se afundando em dívidas e perdeu tudo que ele conquistou desde sua empresa até a sua casa. A garota fica muito comovida com a história do rapaz e o ajuda com mais uma quantia. O rapaz agradece a gentileza da mulher e pergunta um pouco sobre ela. Ela diz que nasceu na cidade do norte, mas se mudou para cá por não ter muitas oportunidades lá onde que ela morava. Então ela fala que entrou numa empresa como funcionária e conquistou várias coisas. Após essa conversa, chega um funcionário de Nate disfarçado com uma Ferrari. O funcionário estaciona o carro perto de Nate e vai para perto do rapaz, então ele começa a zombar de Nate, falando que suas roupas são muito feias e que ele está muito sujo. Mas após ele falar isso, a garota defende o Nate, falando para o rapaz não falar daquele jeito com ele. O funcionário de Nate pergunta o porquê da garota está defendendo o rapaz, mesmo ele estando naquelas condições. Então a mulher responde que Nate também é um ser humano e deve ser tratado com respeito. Nate agradece a garota por defendê-lo, mas seu funcionário começa a dar em cima da mulher, mas ela recusa e dá um fora nele. Em seguida, ela diz que iria buscar o seu carro para Nate dar uma volta com ela. Alguns minutos se passam e Nate já tinha perdido as esperanças, achando que a garota não iria mais voltar. Mas se passa alguns minutos e a garota chega em um super carro de luxo. Nate fica surpreso com o carro dela e ela chama um rapaz para dar uma volta com ele pela cidade. O youtuber aceita e entra no carro com ela. Já dentro do carro, eles conversam e Nate decide contar a verdade para a mulher. Ele fala que na verdade aquela Ferrari é dele e aquele rapaz é o seu funcionário. E ele só estava fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira. A garota fica surpresa, mas não entende muito. Nate então agradece a gentileza dela e fala que o mundo precisa de mais pessoas como ela. E fala que ela passou no seu teste. O rapaz pega o número da garota e fala que qualquer dia vai chamar ela para eles saírem para comer algo. A mulher aceita e Nate desce do carro e se despede dela. Em seguida, a garota vai embora em seu carro de luxo. O vídeo começa com Nai abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira. O youtuber aborda a mulher perguntando como ela está, mas a mulher não dá atenção para o rapaz e começa a zombar dele, falando que suas roupas são velhas e falsas. Mas mesmo assim, o youtuber continua tentando conversar com ela e elogia ela dizendo que ela é muito linda. Mas a garota volta a zombar do rapaz, falando sobre suas roupas serem velhas e falsas e sujas. Em seguida, o youtuber aceita o não da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que Nai estava, volta na mesma hora querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde para ela que sim. A garota fica surpresa e já vai perguntando se ela poderia dar uma volta em seu carro. Mas Naya logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não tinha dado a menor moral para ele. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não ter dado uma chance para ele. O YouTube, já sabendo das verdadeiras intenções da garota e já sabendo que ela ia ser interesseira, então Naya começa a conversar um pouco mais com a mulher, perguntando algumas coisas sobre ela.
e ela diz que seu nome é Angel. O YouTube pede para a garota passar o seu número para ele, e a garota passa na mesma hora sem pensar duas vezes. Em seguida, o rapaz pergunta de onde ela veio, mas a garota o interrompe perguntando se ele poderia tirar algumas fotos dela na frente da Lambo. O YouTube aceita sim e pede o celular dela para tirar algumas fotos. Então o Nai vai tirar as fotos da garota e elogia ela várias vezes. Em seguida, a mulher pergunta se poderia dar uma volta na sua Lamborghini. O rapaz aceita e eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Após eles entrarem no carro, a mulher já vai logo perguntando o que eles iriam fazer. Nai fala que gostaria de conhecer um lugar um pouco melhor e pede para a garota contar um pouco de sua vida. A mulher aceita e começa a falar para ele. Ela fala que trabalha como guia turístico e que viaja para vários lugares. O YouTube elogia ela, dizendo que achou ela a mulher ideal para lhe mostrar a cidade. A mulher fica toda animada, pensando que iria se dar bem com o garotão. Mas nessa hora, o YouTube fala a verdade para ela. Ele estava procurando uma garota para se divertir e apresentar novos lugares, mas que não poderia ser ela, pois ela é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele pede para a garota descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher tenta tirar satisfação, mas logo xinga o YouTube e desce achando ruim. Mas no fim, acabou sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela. Mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia. Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair. A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O YouTuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela.
Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London.